Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o site Maranhão em Sinais, projeto que reuniu sinais de Libra de todo o estado do Maranhão. Aqui com a gente o professor doutor do Departamento de Letras Libras da Universidade Federal do Maranhão, o professor Ricardo Barros. Seja bem-vindo. Obrigado, Borges. Prazer estar aqui. Professor, primeiro vamos falar sobre o projeto que deu origem ao site, que necessidades impulsionaram o levantamento dos sinais de Libras no Maranhão. O site ele é fruto de um projeto de pesquisa chamado O Uso da Língua de Sinais do Maranhão em Ambientes Digitais. Esse projeto foi idealizado pela professora Maria Nilza Oliveira Quixaba, também no mesmo departamento que eu. O que nós percebemos foi que a Libras, como qualquer outra língua, ela possui variação. Existem vários tipos de variação. Nosso foco nessa pesquisa foi na variação chamada diastópica e diastrática. A diastópica se refere à variação que acontece de região para região e a diastrática de grupos sociais. Então, nós entendemos que no Maranhão existe uma forma de sinalizar a língua de sinais brasileira que envolve sinais que são usados somente aqui. Então, nosso objetivo foi coletar, registrar e arquivar esses sinais em um banco de dados que possibilitasse que outros pesquisadores acessassem essa informação e utilizassem ela para outras pesquisas. E quais oportunidades e também desafios surgiram nesse ambiente de pesquisa? O principal desafio foi que, para que nós tivéssemos acesso a esses sinais, nós precisamos sair da universidade. Então, nós escolhemos 9 municípios do estado e visitamos esses municípios. Lá, nós tivemos que procurar a comunidade surda local, conversar com eles e coletar deles sinais que não existissem em outro lugar a não ser naquela comunidade. E como é que foi esse trabalho no local? Das experiências que eu tive, porque o grupo se dividiu, para visitar esses lugares, eu visitei Santa Inês e Caxias. Nesses 2 lugares, em Caxias, eu tive a oportunidade de ir à Associação de Surdos local. E aí, muitos surdos, tanto de Caxias quanto das cidades próximas, estavam lá e nós conversamos. E a partir da conversa é que esses sinais puderam ser percebidos e registrados. O registro foi feito utilizando tanto a escrita da língua de sinais quanto o vídeo. E isso é trazido para cá, refilmado, e de uma forma mais técnica, e postado no site. Em Santa Inês, isso já aconteceu em instituições de ensino, porque não existe uma associação bem estruturada como Caxias. Então, nós sempre procurávamos contatos ou com surdos ou pessoas profissionais da área locais para conseguir falar com a comunidade e coletar esses sinais. Em relação à disponibilização dessa plataforma, o que ela impacta? Como é que ela impacta a comunidade surda? Primeiramente, ela possibilita discutir os sinais. Conhecer primeiro, Muitas pessoas não conhecem sinais. Nós começamos coletando os sinais que designam os municípios. Como que eu sinalizo Morros, Axixá, Alto do Parnaíba, dos 217 municípios? Então, nós começamos coletando esses sinais. Isso impacta diretamente no conhecimento da comunidade sobre os sinais que não são comuns você falar, não é todo mundo que todo dia vai ter que falar de Barra do Corda, a não sei quem mora lá. Mas em algum momento você vai precisar disso aqui, por exemplo. E onde é que você vai buscar essa informação? Um exemplo, eu atuei como tradutor-intérprete de Libras na Assembleia Legislativa durante 9 anos. E a Assembleia fala de todos os municípios do estado. Então, de vez em quando, era preciso buscar o site para poder saber que sinal era que eu utilizaria. E também isso impacta a comunidade acadêmica, porque cria um banco de dados para pesquisa científica sobre a língua de sinais local. Então, já há estudos de morfologia sobre os sinais que estão coletados lá. Há estudos sobre a recepção desses sinais por grupos sociais de surdos. Então, outras pesquisas se desenvolvem a partir da disponibilização desses dados. Agora, em termos de padronização, o senhor falou que há palavras específicas que o senhor precisou
identificá-las e trazer para aquele objeto um sinal específico. Como é que se faz essa padronização? Sai do local para se tornar universal? Por isso que o que nós fizemos foi coleta, porque não há como você impor isso. Isso acontece pela dinâmica social. Quando é que um sinal começa a designar uma coisa? A partir do momento que esse sinal começa a ser utilizado por uma comunidade. Não há uma instituição que vai dizer, agora, a partir de hoje, o sinal para tal município será esse. Nós precisamos ir lá e saber como que os surdos de lá sinalizam esse município e divulgar isso. Então, não há uma padronização imposta. É o grupo social que decide. Inclusive, isso foi uma questão da pesquisa, porque em alguns lugares nós não conseguimos encontrar os sinais. Para os lugares que nós não conseguimos, o que fizemos? Nós chamamos uma comissão de surdos que são acadêmicos, são formados, egressos de cursos daqui do estado, para discutir características do município e convencionar um sinal. Esse sinal foi disponibilizado e aí nós recebemos o feedback. E às vezes o feedback não, aqui nós não sinalizamos assim, nós sinalizamos dessa forma. E aí nós alteramos o que foi designado lá no site para caber o que a comunidade local disse, né? Porque como não sabíamos antes, não conseguimos o contato, não tínhamos como colocar. Convencionamos justamente para provocar essa reação, para que a gente chegue ao sinal de fato, né? Então, nós já estamos nesse processo atual de retroalimentação do site para colocar essas informações novas que nós vemos recebendo ao longo do tempo, atualizar constantemente. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje o professor doutor Ricardo Oliveira Barros, ele que é professor do Departamento de Letras Libras da Universidade Federal do Maranhão, conversa com a gente sobre o site Maranhão em Sinais. Professor, em que medida o site Maranhão em Sinais ele apresenta aspectos de vivências, mas também de construções culturais da pessoa surda aqui do estado? Os surdos, eles, como são um grupo social com uma língua própria, esse é um dos principais aspectos culturais. O fato de não falar língua portuguesa, o fato de utilizar língua brasileira de sinais, que é uma língua que tem uma estrutura própria, uma história própria, que carrega valores culturais próprios. Algumas pessoas acham que pelo surdo ser brasileiro, a cultura dele é igual à de qualquer outro brasileiro, mas o fato de ele crescer sem escutar e tendo como meio de recepção, de entender o mundo, somente o meio visual, isso impacta diretamente na forma que ele tem de compreender as coisas que acontecem ao seu redor e de formatar o mundo, de modificar o mundo para que ele sobreviva nele. Isso gera valor cultural, isso gera para a comunidade uma forma de experiência que é única e que é diferente da dos ouvintes. Então, o fato de nós divulgarmos a língua de sinais do Maranhão já é valor cultural. Além disso, para exibir um sinal, nós buscamos formas de utilização desse sinal. O sinal é uma gíria, por exemplo, que nós temos uma categoria de gírias no site. O sinal é uma gíria. Como que essa gíria costuma ser utilizada? Nós filmamos isso também. Então, para cada sinal, há um exemplo de uso real. E isso também é uma forma de demonstrar o valor cultural da língua de sinais, né, para as pessoas que acessem o site. Então, nós buscamos também outros aspectos culturais, né? Além dos sinais dos municípios, sinais de bairros, de lugares que os surdos costumam frequentar, das comidas típicas do estado e de gírias. Muitos dos sinais que nós coletamos ainda nem foram divulgados, porque nós estamos procurando categorias. Há sinais que podem caber em muitas possíveis categorias ou que criam categorias muito específicas, muito pequenas, né? O nicho do nicho. E por isso a gente ainda não divulgou, ainda está guardado, né? E nós estamos buscando atualizar o site também, para que ele fique mais intuitivo, mais amigável, seja uma plataforma mais fácil, de fácil acesso. Então, o valor cultural que nós estamos buscando está mais
nesse sentido. Além disso, a gente está desenvolvendo, pelo mesmo grupo de pesquisa, um projeto novo que são os Cadernos de Cultura do Maranhão em Libras, né, que nós pretendemos lançar isso como e-book, talvez perto das festas juninas do ano que vem, que está sendo o nosso foco principal. Agora, que uma curiosidade em relação à tradução, quando o surdo-mudo, como você está usando sinais de Libra, a impressão de quem está verbalizando aqueles sinais é que está falando muito acelerado. Por que que isso acontece? Eu só vou fazer uma correção. Surdo. Surdo. Dá para voltar para eu refazer? Dá. Pode refazer a pergunta. Tá. Em relação aos surdos, quando está a tradução, aqueles sinais, por que se tem a impressão de que quem está verbalizando aquela tradução parece que está falando muito acelerado em relação àqueles sinais? Os sinais da língua brasileira de sinais, eles têm uma propriedade de condensar muita informação em pouca sinalização. Por isso, a pessoa que precisa interpretar isso para a língua portuguesa, ela precisa falar um pouco mais acelerado para dar conta dessa informação. A língua de sinais, ela transmite informação visual simultânea. E a língua portuguesa não. A língua portuguesa é linear. Você não tem como falar duas coisas ao mesmo tempo. Você fala uma palavra atrás da outra. Na língua de sinais, não. Você pode dizer muita coisa ao mesmo tempo. Uma mão representando uma coisa, a outra mão representando outra coisa, a interação entre elas representando uma nova coisa. E quando o intérprete vai passar isso para a língua portuguesa, ele tem que tornar isso uma linha, né? Linearizar a informação. E às vezes isso precisa ser acelerado para dar conta do tempo que a pessoa está sinalizando. Então é justamente por essa condensação, ou a condensação de informação que a língua de sinais proporciona. Certo. Agora, em termos de feedback, tanto da equipe, se você já teve esse resultado, esse retorno em relação aos estudantes e também professores que estão atuando nesse processo? Sim, frequentemente professores têm nos falado que estou utilizando nas aulas o site Maranhão em Sinais. Nós temos 2 monografias que já foram publicadas, que eu sei porque são membros do grupo, né? Uma que estudou a morfologia dos sinais que designam as gírias do estado, e outra que estudou como que os sinais compostos de bairros da Grande São Luís, eles são formados, né? Então elas conseguiram identificar processos morfológicos que acontecem nesses sinais, e isso foi possível graças ao banco de dados que o site se tornou, e atualmente eu estou com a orientanda de monografia que está estudando como que os surdos têm preferência por um sinal em detrimento de outro, o que influencia a preferência deles relacionada a pontos da cidade, né? Ela escolheu 3 sinais de pontos diferentes da cidade que tem uma variação diastrática, né? Há grupos sociais que usam sinais diferentes para designar a mesma coisa. Isso tudo está registrado no site. E ela está buscando agora saber dos surdos por que eles preferem um sinal em vez de outro. O que influencia essa escolha? Claro que dá para entender as suas colocações, mas eu queria que o senhor falasse para a gente, observasse de forma mais contundente em relação à pertinência e também à relevância dessas suas investigações. O estudo da língua de sinais, ele é relevante a fim de registro da língua. É uma língua visual, e que por muito tempo não se utilizou formas de registro de mais fácil acesso. Por quê? O vídeo não era uma ferramenta tão popular há alguns anos atrás, e com a popularização isso foi possível. E, além disso, já tem a questão do registro, que é relevante. Registrar uma língua sempre é importante, porque permite o estudo diacrônico dessa língua, como que ela muda ao longo do tempo, por exemplo, né? Como que ela varia de grupo social a outro ou de região a outra, possibilita o estudo linguístico da língua de sinais, né? É um corpus relevante para você estudar a linguística da língua brasileira de sinais, e principalmente para as pessoas que querem aprender essa forma de comunicação, que elas consigam conversar com pessoas surdas.
Esse banco de dados ajuda nesse aprendizado e, em decorrência disso, isso permite a inclusão das pessoas surdas, porque quanto mais pessoas aprenderem a conversar em língua de sinais, diretamente com o surdo, sem a necessidade de interpretação, nós estamos contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. A partir, então, dessas suas colocações, é possível entender os seus estudos, as investigações, como algo que busca o inclusivo, né? Sempre, sempre, né? Todo estudo que envolva a língua de sinais, ele vai ter como prioridade que essa língua, como aspecto cultural das pessoas surdas, seja valorizada, seja difundida e que os surdos possam fazer parte da sociedade, acessando qualquer espaço sem nenhuma dificuldade ou barreira. Iniciativa importante, pertinente, com o apoio e o suporte da FAPEMA, né? Sim, a FAPEMA foi um apoiador importantíssimo no período que nos apoiou. Foi um projeto que foi prorrogado, a FAPEMA nos apoiou pelo tempo do edital, aceitou apoiar por mais tempo, nos possibilitou a compra de materiais para a gravação, para a manutenção do site. Então, a FAPEMA também nos ajudou mantendo bolsistas, né, no projeto. Atualmente nós temos uma bolsista que é da FSADU, mas antes, as que estiveram antes foram bolsistas da FAPEMA. Então, foi o principal motivo para esse projeto ter acontecido, né? Se não fosse pelo apoio da FAPEMA, provavelmente nós não teríamos conseguido fazer tudo. Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor do Departamento de Letras Libras da Universidade Federal do Maranhão, o professor Ricardo Barros. Ele falou com a gente sobre o site Maranhão em Sinais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de divulgar a pesquisa. Até o próximo programa.